e nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. Então, primeiro eu já vou pedir a você que vá lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 até o 38. Mas aí você abra lá em Lucas, deixa marcadinho o texto de Lucas, e vá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 10. Então, o primeiro texto aí para você encontrar é Lucas, capítulo 1. Deixa esse texto marcado e vá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde vamos ler apenas um verso, que é o verso 10. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 10 diz o que aí? Esse eu sei que você sabe de cor. Vamos lá? Venha o teu reino. Isso, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, da mesma maneira que acontece lá no céu, aconteça na minha vida aqui também. E agora eu convido que você volte lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versos 26 a 36 vão nos contar o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, a mãe de Jesus. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo. O que o anjo respondeu, irmãos? Vamos ler juntos? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque, irmãos, o que diz aí o anjo? Porque para Deus... Então disse Maria, vamos ler a resposta de Maria ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Esta é a palavra de Deus a mim e a você nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos capacitar a ouvi-la, entendê-la e absorvê-la de modo prático a minha e a tua vida, no nome de Jesus. Nas duas passagens, tanto Jesus falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou nesta passagem na qual Maria responde ao anjo dizendo assim, que seja feita conforme a tua palavra, irmãos. O que nós estamos vendo aqui é Deus nos ensinando, Deus nos mostrando que não há nada, absolutamente nada neste mundo
que seja mais importante para mim e para você do que a vontade de Deus. Há poucos domingos atrás eu pregava aqui, trazia a palavra de Deus a você aqui, e falando sobre o que é pecado, eu dei aquele exemplo aos irmãos, né, que se Deus te mandasse sentar deste lado e você se sentasse daquele ali, o ato de sentar em si não é pecado. Você poderia estar sentado tanto de cá quanto de lá, que isso em si não é um pecado. Mas se a vontade de Deus foi que você ficasse desse e você foi para aquele, isto sim é o significado do pecado. O andar em conformidade com a vontade de Deus, portanto, irmãos, reflete em mim e em você o sentido da santidade. A verdadeira santidade que gera intimidade espiritual consiste em fazer a vontade de Deus. Você quer ser santo? Você quer ter uma relação íntima e espiritual com Deus? O que é necessário a mim, o que é necessário a você é fazermos a vontade de Deus. E nesta noite eu quero pensar com você aqui um pouquinho sobre o segredo, né, da nossa espiritualidade, o verdadeiro segredo da nossa espiritualidade, que consiste naquilo que há muitos séculos atrás, mais especificamente lá no século XVIII, um padre chamado Jean-Pierre de Caussade chamou de o abandono espiritual, ou o abandonar-se espiritualmente nos braços de Deus. É disso que Maria está falando aqui, é disso que Jesus está falando na sua oração que ele nos ensinou. Aprendermos a viver a vida espiritual de tal maneira que nós não queiramos reter a direção e a decisão da nossa própria vida, mas eu me entrego, eu me abandono, eu me coloco na presença de Deus, servindo a Ele, adorando a Ele e totalmente me lançando nos braços dele. A melhor imagem que nós podemos ter deste abandono espiritual que foi praticado aqui por Maria e que era praticado constantemente por Jesus e tantos outros servos de Deus, é aquela passagem da palavra do Senhor, quando Jesus está lá com os seus discípulos no barco, no mar da Galileia, e a despeito do mar estar ali extremamente agitado, Jesus estava fazendo o que? Você se lembra? Dormindo naquele barco, estava descansando. A segurança, a confiança, a entrega era tal que ele era capaz até mesmo de relaxar fisicamente, relaxar emocionalmente. Quanto mais eu e você estivermos, portanto, concentrados, atentos espiritualmente, mais nós seremos capazes de emocional e fisicamente relaxarmos. Não é à toa que a palavra de Deus vem nos mostrar, né, que a alegria do Senhor é a nossa força e que ela formoseia o nosso rosto, porque à medida que nós, atentos à vontade de Deus constantemente, como um servo que está pronto a se colocar diante do seu Senhor para servi-lo de imediato, quanto mais concentrado nesse sentido eu estiver, mais tranquilo, mais sereno, mais sossegado eu estarei no que diz respeito às minhas emoções e ao meu próprio corpo. Grande parte da tensão, da angústia, da ansiedade na qual vivemos, irmãos, está diretamente relacionada à nossa vontade de continuar, ou vontade ou falta de entendimento, de sabedoria, de querermos continuar controlando as nossas próprias vidas, através de decisões, através de gestos, de atos, de antecipações àquilo que seria
o agir de Deus, aquilo que seria a vontade do Senhor. E para pensarmos um pouco então sobre esta capacidade de nos abandonarmos espiritualmente à ação divina, eu quero pensar aqui com você fazer com você algumas reflexões da palavra de Deus, da passagem da palavra do Senhor. A primeira delas, nós vamos encontrar aí no versículo 38 de Lucas capítulo 1, que nós lemos aí, quando o anjo diz para, no versículo 38, quando o anjo diz para Maria aquilo que iria acontecer com ela, a sua atitude imediata foi dizer exatamente isso, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Portanto, irmãos, de cara aqui nós já temos um aprendizado. Muitas pessoas perguntam para mim de várias formas, em várias circunstâncias: pastor, mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Desculpa eu estar insistindo com você quanto a isso, porque não é a primeira vez, nem a segunda, não será a terceira e nem a última vez que eu direi isso a você. Mas assim como eu peço a Deus que dê paciência a você, a mim, para poder continuar repetindo a mesma coisa, eu peço a Deus que dê paciência a você também para que continue atento ao mesmo aprendizado, porque ele é fundamental à nossa existência, não só espiritual, mas à nossa existência como um todo. Então, a primeira lição aqui que a palavra de Deus nos traz através da atitude de Maria é que o fundamento, a base para que eu conheça qual é a vontade de Deus é a palavra dele. Que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Ou nas palavras de Jesus, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é lá no céu. O padrão é o padrão divino. O padrão de comunhão, de conhecimento é estarmos atentos à vontade do Senhor. E mais do que isso, irmãos, é nos lançarmos nessa vontade. Que o Senhor cumpra então. Que o Senhor faça da maneira que o Senhor quiser. Pastor muito antigo, aliás, já falecido lá na região de Pernambuco, professor do Seminário do Norte, ele dizia o seguinte: quando Deus te mandar sentar, não procure cadeira. Em outras palavras, quando Deus te determinar alguma coisa, querido, não arrume desculpa, não fique procurando como que vai ser, de que jeito que eu vou fazer isso, de jeito que eu vou fazer aquilo. Não, faça, se entregue. É a palavra mais abençoada que nós podemos encontrar na Bíblia, é aquela que foi dita, por exemplo, por Isaías e por tantos outros: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Samuelzinho não sabia quem era, que Deus podia falar com ele. Deus o chamou, ele pensando que era o sacerdote Eli. Ele corre até Eli fala: eu não te chamei, meu filho. Mais uma vez isso repete, né? Samuel, Samuel. E ele, pensando que era o sacerdote, corre até o sacerdote. E ali, quando o sacerdote percebe a situação, ele então diz para Samuel: Samuel, meu filho, na próxima vez que você ouvir este chamado, você não vem até mim, você diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. É este o caminho, irmãos. Era esta atitude que Maria estava tomando nesse momento tão crucial da sua própria vida e da própria história da salvação. E é esta atitude que Deus quer de mim e de você em cada uma das circunstâncias da nossa vida. E aqui então vem a segunda lição da palavra de Deus a mim e a você. A segunda lição, irmãos, é que esta ação divina ocorre não apenas no extraordinário e principalmente ocorre no dia a dia da minha vida e da tua vida.
Maria estava tendo aqui a anunciação do evento mais surpreendente e inimaginável e decisivo da história humana. O próprio Filho de Deus viria nascer se transformar em ser humano através do corpo dela. E a pergunta que ela faz aqui ao anjo é a seguinte: mas como que isso vai ser? Isso está lá, registrado aí no versículo 34, né? Como será isso se não tenho relação com homem algum? E o que o anjo responde a ela, irmãos, é impressionante. É transformador para a minha vida e para a tua vida, se eu e você tivermos a compreensão do seu significado. O anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Talvez Maria estivesse esperando ali algo maravilhoso, surpreendente, algo que aconteceria ali, o céu se abrindo, os anjos cantando. Isso até aconteceu, mas ela mesma não viu, né? No dia do nascimento de Jesus, quem testemunhou um coral de anjos cantando ali para em grandes milícias, né? Foram aqueles 4 pastores que estavam no campo. Mas talvez ela esperasse que isso se desse de uma maneira muito extraordinária. E o que o anjo responde a ela é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te envolverá. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo 2, irmãos, o que nós percebemos é que a partir daquele evento, a partir daquele dia, quando a igreja estava reunida em oração, aguardando a manifestação do Espírito Santo, é que a partir daquele dia, a realidade daquilo que aconteceu com Maria, aconteceu com cada um de nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, na prática, o que Maria percebeu ali, ou que Maria, talvez até sem compreender, percebeu, é que a vida dela continuaria. E se você ler os evangelhos do começo ao fim, de frente para trás e de trás para frente, você vai perceber que não há absolutamente nada extraordinário acontecido com Maria, exceto a própria concepção de Jesus. Ela criou os filhos da mesma maneira que toda mãe teve que criar. Ela andou de um lugar para o outro, teve que se mudar pelo menos 2 vezes, como a maioria de nós aqui já tivemos que experimentar nas nossas vidas mudanças de casa e até muitas vezes de cidade, de um lugar para o outro. Ela criou seus filhos e teve a experiência de, num dado momento, por exemplo, perder um deles num passeio. Toda a família divertindo, alegre, feliz, voltando para casa, ela se dá conta de que o menino não está ali no meio deles. Ela teve um momento em que ela procurou a Jesus, que estava pregando a palavra de Deus, e foi até o local que ele estava junto com os seus irmãos, e teve que perguntar: Jesus, mas é isso mesmo? Quase que em outras palavras, isso tudo que você está dizendo é isso mesmo, né? E Jesus diz assim: mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Todo aquele que crê em mim. Ou seja, aquilo que eu estou buscando agora é muito maior. Ela foi numa festa de casamento e ali ela experimentou o agir de Deus, mas o fato, irmãos, é que em momento algum o extraordinário primeiro aconteceu para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Foi no seu cotidiano, foi na sua relação pessoal, no seu culto racional que deve ser oferecido dia após dia, que Maria experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dela. E não será diferente comigo, não será diferente com você. Enquanto na sua espiritualidade você estiver esperando o extraordinário acontecer,
algo grandioso acontecer, para que a partir dali você sinta, você entenda que o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida, você não percebeu qual é a vontade do Senhor. Você não entendeu que a vontade de Deus ela vai se dar no extraordinário, sim, mas Ele quer ver você fazendo a vontade dEle naquilo que é do seu dia a dia, no todo momento, em toda circunstância. A ação divina sempre ocorrerá no cotidiano e não no extraordinário, irmãos. Pode até ser que aconteça o extraordinário, mas pode ser que você viva uma vida inteira sem ver o agir extraordinário de Deus e ser talvez aquela pessoa que mais esteve próxima à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esta é a lição que Maria a história de Maria está aqui neste momento nos ensinando. Ela só continuou a vida dela. Maria, você vai receber o ente santo, que será chamado Filho de Deus. Mas como que vai ser isso? O que é que eu vou ter que fazer? Continue vivendo. Continue buscando ser fiel a Deus. Continue a tua vida na presença do Senhor. E ali ela continuou uma vida como a minha, como a sua, como a de qualquer um de nós. Mas o último ensinamento que a palavra do Senhor traz para nós quanto ao abandonar-se espiritualmente na presença de Deus, a ação de Deus, é exatamente aquilo que o anjo falou lá no verso 37. O que disse o anjo, irmãos? Porque para Deus não haverá o quê? Impossíveis em todas as suas promessas. O que Deus está nos mostrando aqui na sua palavra, irmãos, é que no extraordinário seria fácil para mim e para você crer. Mas no seguir cotidianamente na presença de Deus, nós só faremos isso se cotidianamente nos aproximarmos da palavra dele. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso me entregar às promessas do Senhor. Eu preciso ter a confiança de que a palavra dele, irmãos, vai ser suficiente. Ah, pastor, como que eu vou crescer espiritualmente? E aí você vai ouvir de 100% daqueles pastores, daqueles líderes espirituais que procurarem andar conforme o que a Bíblia ensina. Eles dirão: oração, leitura da palavra de Deus. Porque é aí que está o diálogo com Deus. Você ora, você fala com Deus. Você lê a Bíblia, Deus fala com você. E nesse diálogo contínuo está o buscar e conhecer a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, irmãos, não vai haver, nunca haverá um novo método. Nós, por mais que você queira achar, procurar, descobrir e esquadrinhar aqui na Bíblia um método diferente desse, qualquer método que for diferente desse, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, seja considerado maldito. Porque não vem de Deus, vem do coração humano. E é por isso que tantas religiões, tantas denominações vão se perdendo na caminhada espiritual, na relação com Deus, não porque estão querendo fazer algo contrário à palavra do Senhor, mas é porque estão tentando ajudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de complemento, de um método a mais, de um rito a mais, não. É lá no cotidiano, é no continuar a viver e a esperar em Deus e a se lançar
diante de Deus e poder dizer como Maria, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Tenta imaginar você amanhã, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, abrindo a sua Bíblia pela manhã, lendo a palavra de Deus e, aos moldes daquilo que disse Maria aqui, poder dizer assim para o Senhor: que se cumpra em mim a tua palavra. Irmãos, não tem nada melhor, não tem nada mais precioso para mim e para você do que experimentarmos no nosso cotidiano o diálogo constante com o nosso Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa de Jesus. Creia nela. Que se cumpra em mim, conforme a tua vontade. Vamos falar.